na Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 9. Hoje a classe dos adultos termina a revista da Escola Dominical e vai tratar sobre o tema Igreja Gloriosa. Então eu achei por bem tratar um pouco antes, com todo mundo, acerca do Senhor da igreja, não é? E Hebreus capítulo 9 introduz a ideia do sacrifício de Jesus Cristo como eficaz, perfeito e único. Não é necessário que a gente o repita nenhuma vez mais, desde que ele foi feito. Palavra do Senhor a partir do verso 11 até o verso 14. Hebreus 9, de 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pai, nós colocamos diante de Ti este trecho da Tua palavra magnífica, poderosa, para a transformação das vidas. E nós suplicamos, nosso Pai, que na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia, nós sejamos envolvidos por Tua palavra e nós sejamos motivados a compreender mais profundamente aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós suplicamos a Tua graça sobre todos aqueles que estão acompanhando a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus em toda parte, e que a Tua palavra mova os corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai buscar uma definição do que é sacrifício, a gente sabe que sacrifício é uma palavra usada para múltiplas direções. Por exemplo, eu vou partir para o sacrifício. Essa é uma linguagem que a gente usa quando a gente decide assumir uma missão que a gente não pediu, que a gente não quis, que a gente não pensou em fazer. Eu vou partir para o sacrifício, vamos lá. Eu não estava esperando por isso, mas eu vou fazer. Então alguns maridos vão dizer assim, tá bom, eu vou partir para o sacrifício para lavar a louça. Não é? Mas geralmente a ideia de sacrifício está ligada a motivos religiosos, a motivos de gratidão, a motivos de súplica diante de uma divindade. Desde a antiguidade, os povos se acostumaram com a ideia de sacrificar alguma coisa, seja por necessidade ou seja por gratidão. A ideia de sacrifício, portanto, não está presente somente no povo de Israel, está presente por toda parte na mentalidade humana. Mas o sacrifício pode ser uma tentativa de conseguir algo. Eu me lembro, por exemplo, do moço rico. O moço rico chegou para Jesus e disse, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu estou disposto a qualquer sacrifício
para hoje continuar rico, continuar com todos os meus bens, mas eu gostaria de comprar a vida eterna. O que eu devo fazer para isso? Qual é o meu sacrifício? E Jesus foi muito claro com ele: olha, você é um rapaz bom porque você tem cumprido a lei, você acabou de dizer isso, mas tem uma coisa que te prende, e eu quero te libertar desta coisa que te prende. Vá, venda tudo o que você tem, abra mão dos seus negócios, abra mão da confiança que você tem nas suas riquezas, abra mão de todo o seu conceito de vida e venha e me siga. E aquele moço disse: isso não dá. Isso não dá, isso eu não estou disposto a fazer. Eu não estou disposto a fazer. Quando olhamos para este trecho da palavra de Deus, nós vemos que o autor aos Hebreus está comparando os sacrifícios ordenados pela lei de Moisés e o sacrifício de Jesus. E mostra quão limitadas e temporárias eram as oferendas, eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Porque eles eram baseados em coisas que os israelitas juntaram. Se você se lembrar, o início do capítulo 9 nos dá um resumo muito bem feito de como é que o tabernáculo dos judeus foi preparado. Versículo 2 diz que o santuário, o tabernáculo, tinha uma parte anterior onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Mas havia um segundo compartimento. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Você encontra ali os detalhes bem resumidos do que havia nesse tabernáculo terrestre. E esse tabernáculo terrestre era temido pela população de Israel. As pessoas não podiam entrar nele. Somente a tribo de Levi, os sacerdotes e eventualmente os levitas que ajudavam a montar e desmontar o tabernáculo, só esses podiam entrar no santo lugar. Mas no Santo dos Santos, ninguém podia entrar. E o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e não podia entrar com as suas roupas do dia a dia. Ele tinha que tomar banho, ele tinha que se vestir com uma roupa de linho especial para isso, e não entrar sem as mãos sujas de sangue de um animal que ele próprio tinha matado em seu favor e em favor da sua família e em favor do povo. Ele não podia entrar nesse lugar a qualquer hora que quisesse. Ele só podia entrar no dia em que Deus descia sob a forma de nuvem. E ele sabia que Deus estava lá. Ele só podia entrar nesse lugar com o consentimento de Deus, porque senão ele morreria. Meus irmãos, quando o autor aos Hebreus escreve a respeito da fé cristã, ele acaba tendo
como pano de fundo dele mesmo, alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito é que a religião não faz outra coisa senão conduzir a pessoa a Deus. Ela não faz outra coisa, ela tem a obrigação de conduzir a pessoa a Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quem professa a fé em Deus, professa a fé por meio da religião, por meio do louvor, por meio da adoração, por meio do cumprimento da ceia do Senhor, por meio de coisas. Quando a gente não frequenta a igreja, mas diz que é crente, é capaz que a gente não esteja fazendo o que Deus quer que a gente faça. Porque a religião não funciona desse jeito. Não, eu tenho o meu Deus comigo, eu não preciso de ninguém mais. Mas o nosso expediente, biblicamente falando, é que Deus quer ser louvado, e louvado pelo seu povo. É claro que o povo é composto de indivíduos, mas é a somatória dos louvores dos indivíduos que Deus quer. É por isso que várias vezes na Escritura a gente ouve essa expressão, congregai o meu povo. O segundo conceito é que o mundo e todas as formas de religião são sombras do que é real. A religião que as pessoas desenvolvem é uma sombra, não é uma coisa real. Até mesmo a religião cristã, quando a gente pensa em religião, do ponto de vista de ordenanças, tem que ser assim, não pode ser assado, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando a gente estabelece uma série de regras e diz que isso é religião, nós estamos, na verdade, cultuando as sombras. Nós não estamos cultuando a realidade, e a realidade não tem corpo. A realidade não é visível, não tem nada aqui, nesse lugar, que dê uma pálida ideia de quem Deus é, porque Deus é eterno e não quer ser confundido com nenhuma forma. E Deus não quer ser confundido com nenhum costume da igreja, em que as pessoas se prendam e digam, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. Não, o chamado da Escritura é sempre no sentido de que a gente se entregue a Deus. O que é que Paulo diz, por exemplo? Ele diz, 11 agora. Agora eu fiquei com o som um pouco mais de lata. Tudo isso é sombra, como eu dizia. Porque adorar a Deus significa crer que Ele existe, crer que Ele é galardoador dos que o temem. Quando a mulher samaritana perguntou, onde é que a gente deve adorar a Deus? Qual foi a resposta de Jesus? Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus deve ser crido, Deus deve ser amado, mesmo que a gente não o veja. E, consequentemente, a gente vai agir bem. A regra é uma consequência e não uma causa. Então, para o autor de Hebreus, toda a religião judaica tinha perdido o valor porque era constituída de sombras pálidas e cópias imperfeitas, que só apontam realidades espirituais, mas não
são suficientes. E a outra coisa é que ele afirma que sem sangue não pode haver remissão de pecados. Isso está escrito no versículo 22 deste capítulo 9. Então, como é que Deus ia salvar pessoas? Ele ia salvar pessoas pelo sangue de bodes, pelo sangue de ovelhas, pelo sangue de animais? Neste capítulo 9, ele lembra como é que isso acontecia. Tinha um dia do ano que o sumo sacerdote precisava pegar um animal, um boi, matá-lo, entrar com o sangue daquele boi no lugar santo e depois no Santo dos Santos, em favor dele próprio, em favor da sua família, em favor do povo. E ele tinha que pegar um bode, aliás, 2 bodes, fazer o sorteio de um deles, e o bode que caísse para ser dado para o Senhor, ele tinha que matar e tinha que entrar com o sangue daquele bode em favor do povo. O outro bode ia ser mantido vivo, mas ele ia colocar a mão dele sobre a cabeça desse bode e simbolicamente transferir os pecados dele próprio, da sua família e do povo sobre esse bode, e esse bode seria levado para o deserto por alguém nomeado especialmente, e depois de feito tudo isso, ele tinha que tomar um bom banho, a pessoa que levou o bode tinha que tomar banho, e a pessoa que queimou todos aqueles animais que foram sacrificados também tinha que tomar um bom banho, porque Deus não aceitaria nenhum deles sem o banho. Eram muitas regras. O próprio autor aqui diz isto, que aqui, desculpa, eu estava procurando o versículo 10. Estas coisas todas, o autor diz, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Por que o sacrifício de Jesus Cristo é diferente desse sacrifício? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo foi voluntário. Westcott aponta 4 situações a respeito do sacrifício de Cristo. E ele diz, o sacrifício de Cristo foi voluntário e aconteceu na fundação do mundo. Quem disse isso? Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo foi sacrificado na fundação do mundo. Como assim? Como assim? É que diante do conselho da Trindade, ele foi voluntário para vir à terra. É o que a palavra de Deus revela. Um segundo aspecto a respeito do sacrifício de Cristo é que o sacrifício de Cristo foi espontâneo. Isso quer dizer, qual foi a razão pela qual Jesus Cristo resolveu se entregar por nós? E a resposta é, foi por amor. Ele se prontificou a sacrificar-se e ele se sacrificou por amor. A terceira razão exposta por Westcott é justamente que o sacrifício do Filho de Deus foi racional. Ou seja, Cristo entendeu o significado da ira de Deus. Cristo entendeu o significado da impossibilidade de um pecador se salvar.
Cristo trabalhou a sua mente no sentido de encarnar-se, de obedecer a Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Portanto, é uma ideia resoluta e é uma ideia consciente. É uma ideia em que o Senhor chega no momento da sua vida e diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Eu quero fazer tua vontade. Enquanto que o boi não sabia o que estava acontecendo. Se ele pudesse, ele escapava, né? Acho que nenhum boi chegou diante de Arão e disse assim: eu vou me dobrar aqui porque eu estou morrendo no lugar dos pecadores de Israel. Ele não sabia o que estava acontecendo. Cristo fez isto. Ele se curvou diante de Deus e ele disse: eu aceito morrer pelos pecadores, eu aceito morrer pelas pessoas, eu quero ser esta pessoa, eu faço isso por amor a eles. E a última coisa que o Westcott pronuncia é que o sacrifício do Filho de Deus foi moral, porque cumpriu a justiça de Deus plenamente. Deus nunca mais exigiu qualquer coisa que fosse necessário para resolver o problema da sua ira e resolver o problema do pecado. Ele tinha estabelecido no Antigo Testamento que a cada ano o sumo sacerdote tinha que fazer a mesma coisa. E quando o sumo sacerdote entrava lá, era uma coisa velada, nem os outros podiam acompanhá-lo, ele entrava sozinho. O povo estava no cotidiano deles, o povo estava nas tendas, o povo estava ao redor do tabernáculo e não sabia o que estava acontecendo. Alguém levou um animal lá para sacrificar pelos meus pecados. Quer dizer, isso cerimonialmente limpa o povo. O sacrifício do sumo sacerdote limpava cerimonialmente o povo. Quer dizer, o sacrifício foi feito e a ira de Deus foi contida mais uma vez em cima do povo. Mas isso não significava mudança de mente das pessoas. Então, quando Jesus vem, por que Jesus é superior? Em primeiro lugar, porque ele nem podia entrar no Santo dos Santos. Ele não era da tribo de Levi. Interessante, né? O autor menciona isso no capítulo 8. Se Jesus estivesse na terra, verso 4. Se Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. E é aí que a gente entende o sacrifício de Jesus, porque Jesus, quando morreu na cruz, foi um fato histórico, foi um fato que todos podiam presenciar, mas foi um fato que remete para o céu. Jesus Cristo entrou na presença de Deus, ao vivo e a cores. Antigamente a gente falava isso, né? Ao vivo e a cores, porque era branco e preto a nossa televisão. Mas ao vivo e a cores. Quer dizer, Jesus Cristo entrou fisicamente no céu, na presença de Deus, para entregar o seu próprio sangue. Com que objetivos? E eu quero listar 3. Primeiro objetivo, não foi para meramente perdoar os nossos pecados. Eu te perdoo, viu? Daquilo que você cometeu contra Deus, eu te perdoo. Não. Foi para acrescentar na nossa vida a sua natureza.
Quando o apóstolo Paulo fala de como nós éramos, ele diz que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Espiritualmente falando, um ser humano natural é morto. Não tem comunicação com Deus. Fala, mas eu tenho religião. Você tem religião, mas você não tem comunicação com Deus. Apesar da tua religião querer te levar para Deus, ela não te leva. É um engano, é uma sombra. Quando Jesus veio, ele veio para implantar sua natureza numa pessoa que crê nele. O apóstolo Paulo falou disso. Ele disse assim: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando o apóstolo Paulo comentou a respeito da nossa relação com o pecado, ele disse no capítulo 6 de Romanos o seguinte: vocês ignoram que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que a entrada de Jesus na presença de Deus com o seu sangue promove é que ele faz uma pessoa nascer de novo. Então, se eu estou olhando para crentes aqui, eu estou olhando para pessoas que tiveram uma operação do Espírito Santo na sua vida e a natureza do Senhor Jesus foi implantada na sua vida e convive com a natureza velha. Convive. A natureza velha quer dominar e a natureza de Cristo quer dominar a natureza velha. É uma guerra constante. Mas essa natureza de Cristo é que vai prevalecer, porque a nossa velha natureza vai morrer. Vai ser levada para o funeral, para o túmulo. Não vai permanecer, não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a natureza que Jesus Cristo implantou, a vida nova em Cristo, uma nova vida. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que você realmente tenha no seu coração a certeza de que houve conversão na sua existência. Que você não é um frequentador de igreja, nem uma pessoa prosélita da religião, mas que você seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque o sacrifício dele foi para isso, foi para implantar na gente a sua própria natureza. Uma natureza espiritual relevante para Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui é que ele menciona aqui que Jesus Cristo promoveu, obteve uma eterna redenção. E é muito interessante a gente pensar no fato, meus irmãos, de que, por que não é necessário Jesus repetir? Porque o que ele fez tem efeitos eternos. Tanto no plano de Deus, quer dizer, a justiça de Deus foi satisfeita de uma vez, como também na vida de uma pessoa em que ele entrou. Ele nunca vai sair dessa pessoa. A pessoa pode enfraquecer, pode ter momentos de dúvida, a pessoa pode ter momentos de tentação, a pessoa pode ter momentos de sofrimento, a pessoa pode desvairar,
Mas se Jesus entrou na vida dela, ele nunca mais sai. Porque a proposta do plano de salvação é que, uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que a gente pode confirmar isso? O Senhor Jesus Cristo, quando falava com os judeus, ele falava coisas tão fortes. E ele disse em João, no capítulo 6, o seguinte, versos 38 a 40. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Portanto, ele foi voluntário, espontâneo, racional, ao seguir a vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou, presta atenção nisso, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Espera aí. Quem é que Jesus veio salvar? Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O sacrifício de Jesus Cristo é amplo o suficiente para todos os pecadores. Se todos se arrependessem e todos confessassem a Jesus Cristo, todos seriam salvos. Mas aqui Jesus Cristo faz uma revelação extraordinária e dura. Eu vim salvar os que ele me deu. Portanto, existe a possibilidade de Deus não ter dado a Jesus Cristo a algumas pessoas. E isso é duro para nós, porque diz assim, isso é injusto. Não, não é injusto. O dono está fazendo uso da sua propriedade como ele quer. Porque todos são dele. Mas nem todos creem em Jesus. E os que não creem em Jesus não fazem parte do propósito da redenção que Jesus Cristo efetuou, embora o valor desse sacrifício seja para todos. E ele continua dizendo, nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que eu faleça neste mundo no século 21, e eu vou falecer no século 21, está longe de acabar o século 21. Eu acho que a boa maioria aqui vai. Adeus. Não é? Mas qual é a promessa? Eu ressuscitarei no último dia, naquele dia em que eu vou voltar. E que mais ele diz? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida. Que vida? Vida eterna. Portanto, fica difícil a gente dizer, não, Deus muda de ideia. Deus não muda de ideia. E a gente sabe que antes mesmo de fundar o mundo, antes mesmo de dizer haja luz, Deus disse, eu quero esse daqui. Na época, vai nascer menino. Vão pôr o nome dele de fulano de tal. Está aqui no meu livro. Eu vou me apresentar a ele. Eu vou convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai espernear, mas ele vai me desejar. Eu vou atraí-lo por meio do meu filho. E o meu filho vai dar para ele, no último dia, a ressurreição do corpo. Isso é louco. Isso é a verdade.
E eu quero terminar dizendo que todo esse processo que Jesus Cristo se sacrifica voluntariamente, espontaneamente, racionalmente, moralmente, não tem apenas o propósito de transformar a sua vida numa vida espiritual. Não apenas de dar para você a esperança da ressurreição no último dia. Mas Jesus disse para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Hebreus também fala isso, meus irmãos, quando afirma aqui que o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, verso 14, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. De repente, nós somos a tribo de Levi. De repente nós somos transformados, não naqueles que praticam ritos, naqueles que praticam festas de comida e de bebida, nós somos aqueles adoradores a quem o Pai confia o ministério sacerdotal sobre a terra. Por que Cristo nos salva? Para nos dar o céu? Isso seria injusto. O que é justo? Ele nos salva para sermos suas testemunhas nesse planeta enquanto nós vivermos. E nós vamos sofrer por isso. E aquele que está disposto a dar a sua vida por Cristo, porque Cristo deu a vida dele pela pessoa, esse é o que vai ser ressuscitado no último dia. Se nós dissermos: eu aceito Cristo, eu creio que Cristo existe, Ele foi o melhor dos homens, não venha com essa prosa não. Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador e eu sou sacerdote dele. Eu o sirvo na terra, Ele é meu Senhor, meu cabeça, é cabeça da minha igreja, de uma vez para sempre. Eu creio que você deveria pensar, então, no fato do que Jesus Cristo fez. E se há alguma glória na igreja, é por causa da glória dele.